Saudos, irmãos, com a paz do Senhor, amém? Vamos orar para a gente iniciar a nossa aula de hoje. Senhor, nosso Deus, o nosso Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por estarmos mais uma vez reunidos na sua presença, Senhor. Nós te colocamos diante de ti, Deus, as nossas vidas, pedimos que o Senhor venha nos conduzir, que o Senhor venha nos abençoar, que o teu Espírito Santo esteja conosco, nos dando sabedoria, nos dando entendimento, nos dando discernimento da sua palavra, Senhor, da sua vontade. Nós te agradecemos, Deus, pela sua bondade, pela sua misericórdia. Que em nome de Jesus o Senhor venha aumentar a nossa fé. Que em nome de Jesus o Senhor venha nos direcionar. Que o Senhor venha nos fortalecer, Deus. Repreendendo também, meu Pai, em nome de Jesus, todo levante de Satanás contra as nossas vidas. Toda obra do maligno, Deus, todo espírito de engano, de confusão, Deus, que o Senhor repreenda em nome de Jesus, Deus, e que o Senhor nos abençoe, meu Pai. É isso que nós pedimos, Senhor, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? O título da lição de hoje é Uma Perspectiva Pentecostal de Missões. Nós vamos fazer a leitura que está em Atos, capítulo 2, do versículo 1 ao 8 e do 14 ao 18, que diz assim: Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos os que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vos pensais, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Amém? Então, essa passagem aqui fala, capítulo de Atos 2, sobre o descer do Espírito Santo sobre os discípulos que estavam reunidos ali em Jerusalém. A gente viu que Jesus disse que era para os discípulos irem e pregarem o evangelho a toda criatura. Esse é o trabalho missionário, Essa é a obra missionária, é uma missão que o Senhor confiou à igreja. A gente viu que Jesus também disse que eles deviam ficar em Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos de poder. E foi nesse dia aqui que isso aconteceu, No dia de Pentecostes, onde tinha muitas pessoas reunidas ali em Jerusalém, que eles vieram justamente, para essa festa do Pentecostes, e nesse dia o Espírito Santo desceu sobre os discípulos, sobre aqueles que estavam ali reunidos, clamando, buscando, orando, louvando e adorando ao Senhor, como Jesus havia dito que eles deviam fazer. E aí eles foram revestidos pelo Espírito Santo. E a obra missionária, esse trabalho de pregar o evangelho desde o início da igreja, ele só foi possível por causa do
do Espírito Santo de Deus. Então a obra missionária, ela tem essa dependência do Espírito Santo. E a gente viu que houve um crescimento extraordinário da igreja logo após os discípulos serem revestidos de poder. Nesse mesmo dia, a gente vê aqui que Pedro, começa a falar, e nessa pregação de Pedro, de uma única vez, 3.000 pessoas se renderam a Jesus. Então a igreja cresceu naquele dia com uma única pregação de Pedro, 3.000 pessoas. E eram pessoas que estavam em Jerusalém por causa da festa, mas que muitas delas não moravam em Jerusalém. Então elas receberam a mensagem do evangelho ali, elas aceitaram a Cristo e elas voltaram para suas cidades com essa sementinha do evangelho. E aí a gente vê, como a igreja cresceu por causa desse revestimento de poder, por causa dessa capacitação do Espírito Santo, porque só então os discípulos começaram verdadeiramente a pregar, a anunciar o evangelho, a realizar sinais e maravilhas, e a igreja começou a crescer. E aí o primeiro tópico da lição diz assim: uma perspectiva pentecostal de missões. Somos evangélicos. Historicamente, o evangélico, ele é conhecido como aquele que enfatiza o compromisso pessoal com Jesus a partir do novo nascimento, enfatiza a autoridade bíblica e o apelo de anunciar a Cristo aos outros. Então, o evangelho é aquele que tem um compromisso com Jesus, que acredita na Bíblia, na autoridade do que está escrito nas Escrituras e anuncia o evangelho a outras criaturas. E esses princípios são o que os evangélicos têm em comum, porque a gente acredita nisso. E além disso, o evangélico ele tem uma raiz histórica na tríplice ênfase também da reforma protestante, que é muito semelhante com esses princípios evangélicos, que são autoridade das escrituras, salvação da fé e sacerdócio universal dos crentes. Amém? Então, esse movimento pentecostal, ele contribuiu para esse impulso evangélico, para a natureza dinâmica da fé cristã. Esse princípio, ele envolve a atividade de Deus em termos do ministério do Espírito Santo de Deus. E o próximo subitem fala assim: somos pentecostais. E quando a gente fala que é pentecostal, o que isso quer dizer? Ele se refere a essa experiência com o Espírito Santo de Deus. Então, quando a gente fala que nós somos pentecostais, nós estamos dizendo que nós acreditamos no batismo com o Espírito Santo, que nós acreditamos que ainda hoje o Senhor batiza, o Senhor capacita, da mesma maneira como foi no dia de Pentecostes, que está relatado ali no livro de Atos. Então, o Espírito Santo é o mesmo que vai nos encher, que vai nos capacitar, que vai nos dar dons, dons de língua, dom de cura, dom de profecia e vários dons que só são capazes através do Espírito Santo de Deus. Então, nós somos pentecostais porque nós acreditamos no Espírito Santo de Deus, que o Senhor continua agindo da mesma maneira como foi no dia de Pentecostes. Amém? E o próximo subitem diz assim: contribuições pentecostais às missões. Então, uma das contribuições pentecostais mais significativas para as missões modernas, dos nossos dias atuais, com certeza é o Espírito Santo nos capacitando com esse desafio de plantar igrejas onde Cristo ainda não foi anunciado. E ao mesmo tempo que a gente vê que tem facilidades hoje, por causa da comunicação, que é mais fácil,
mas a gente sabe também que tem resistência de muitas pessoas e a gente sabe também que é uma guerra espiritual, né? Que o inimigo ele se levanta, o inimigo ele usa pessoas para perseguir e a gente sabe que nos nossos dias atuais existe perseguição da mesma maneira que existiu, né, no início da igreja e a pregação do evangelho e o crescimento da igreja só é possível nos nossos dias atuais, da mesma maneira que foi no início da igreja, por causa da ação do Espírito Santo de Deus. Sem o Espírito Santo de Deus, nós não conseguimos expandir, né? Nós não conseguimos ganhar almas, porque é o próprio Espírito Santo que convence, né? Então, o sucesso das missões está diretamente relacionada ao Espírito Santo de Deus. Então, quanto mais nós damos lugar ao Espírito Santo, maior vai ser o crescimento da igreja, maior vai ser a manifestação de poder. O próximo tópico diz assim: a obra missionária depois do Pentecostes. A causa da obra missionária da primeira igreja. Então, a descida do Espírito Santo de Deus no dia de Pentecostes, com certeza, foi o acontecimento que impulsionou a obra missionária da primeira igreja. Como eu disse, imediatamente ali no dia e na hora que eles foram cheios, eles já começaram a pregar, as pessoas já começaram a aceitar, então já houve um crescimento imediato ali da igreja. E o Senhor Jesus disse isso aos discípulos, né? Que uma vez que eles fossem capacitados pelo Espírito Santo de Deus, eles seriam as suas testemunhas até os confins da terra. Então, ainda hoje, nós devemos ter essa dependência do Espírito Santo de Deus. Sem dúvida alguma, no primeiro século, ali no início, foi quando a igreja ela teve o seu maior crescimento, porque ela se espalhou para várias regiões, para vários países, e isso aconteceu em poucos anos, né? Foi em pouco tempo. Então, tudo isso só foi possível por causa da ação do Espírito Santo de Deus, porque os discípulos, eles estavam revestidos pelo poder do Espírito Santo. E a gente já estudou em outras lições sobre avivamentos, né, que aconteceram ao longo da história e como esses avivamentos, eles foram importantes para a expansão do reino de Deus, para o crescimento, né, da igreja, porque sempre que acontece um avivamento, existe também conversão, salvação, vidas sendo salvas, pessoas aceitando a Cristo, né, em um número cada vez maior. Por isso que é importante nós buscarmos, né, ser cheios do Espírito Santo de Deus. Isso não é uma coisa que ficou na igreja do primeiro século, que ficou no passado. Isso é para nós e nós temos que buscar, né? Nós temos que clamar, nós temos que nos render aos pés do Senhor e pedir para ser cheios do Espírito Santo de Deus, para que haja ainda, né, esse crescimento da igreja, essa pregação do Evangelho, que vidas sejam salvas, que vidas sejam libertas, né? Amém? E o próximo tópico diz assim: a expansão missionária da primeira igreja. Então, depois de serem cheios com o Espírito Santo de Deus, os discípulos, eles puderam compartilhar a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo com outras pessoas além das fronteiras da Palestina, que é ali onde eles viviam. Então, eles foram para outros povos, para outras nações. O livro de Atos, ele relata de forma detalhada o avanço missionário da igreja do primeiro século. E apesar do livro de Atos dar um destaque maior para o apóstolo Paulo, né, para o seu ministério, porque com certeza ele foi um dos maiores missionários da igreja primitiva, porque ele estabeleceu igreja nas 4 províncias romanas da época, né, que é Galácia, Macedônia, Acaia e Ásia. Mas, além de registrar o trabalho que o apóstolo Paulo fez, também registra o trabalho importante de outros apóstolos, de outros discípulos, como Barnabé, Pedro, Silas, Filipe, João Marcos, Apolo, Áquila, Priscila.
todas essas foram pessoas que foram muito importantes ali para a igreja primitiva, para o início da igreja, né? Então nós podemos dizer também a respeito do diácono e evangelista Filipe, que ele foi o primeiro missionário transcultural enviado a pregar para um africano. Então foi o primeiro que realmente saiu ali, foi pregar para pessoas de outros povos, né, de outras culturas, de outros países. E não ficou só nele, a gente sabe depois que houve uma expansão ali do reino de Deus, da pregação do evangelho, e que muitas pessoas aceitaram a Cristo. E aí o próximo tópico diz assim: Deus não faz acepção de pessoas. E a gente vê isso desde o livro de Gênesis, como o Senhor, ele está para todos, ele está disponível para todos. E aqui no livro de Atos não é diferente. Mostra, né, como o apóstolo Pedro, ele era um missionário cheio do Espírito Santo de Deus, e ele reconheceu que todos os seres humanos são alvos do amor de Deus. O apóstolo Paulo, que de perseguidor de cristãos, ele se tornou um dos maiores missionários, né, pregando o evangelho e sendo perseguido também, e se tornou o apóstolo dos gentios. Fala também do apóstolo João, que relata que Deus se interessa pela salvação de todos os homens. E com esse entendimento a respeito da natureza ilimitada do plano da salvação para os homens, é impulsionado pelo Espírito Santo de Deus, e a missão da primeira igreja, ela atinge uma escala mundial. Ela se espalha para vários países, e foi extraordinário o que Deus fez a partir, né, do dia de Pentecostes, e continua fazendo até hoje. Como a obra missionária, ela continua acontecendo no mundo inteiro, inclusive em lugares onde é proibido a pregação do evangelho, e existem pessoas que são direcionadas pelo Espírito Santo para irem para esses lugares, e o Senhor tem guardado, tem dado condição, tem dado oportunidade, tem dado coragem, né, para que essas pessoas preguem e ganhem almas para o Senhor Jesus. Amém? E o próximo tópico, ele diz assim: a ação do Espírito Santo e a obra missionária. A função do Espírito na obra missionária. Então, dentre as muitas funções do Espírito Santo de Deus, que a gente sabe que é consolador, que é amigo, que é advogado, tem as de ungir, inspirar, separar e enviar homens e mulheres para os 4 cantos da terra como missionários do Senhor. Amém? Então, a obra missionária é uma tarefa ligada à ação exclusiva do Espírito Santo. A gente vê esse princípio como nosso Senhor Jesus, que foi ungido pelo Espírito Santo para o exercício do seu ministério. Quando a gente lê, né, ali o início do ministério de Jesus, o que a gente observa? Jesus, ele foi batizado nas águas por João Batista. Quando ele desce ali nas águas, desce o Espírito Santo sobre ele, em forma de uma pomba, e é ouvida uma voz do céu que diz assim: esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. Então Jesus, ele foi revestido pelo poder do Espírito Santo. Quando ele recebe essa autoridade, ele é guiado pelo Espírito Santo de Deus para ir para o deserto, e ali ele faz um jejum de 40 dias e 40 noites, e ele é tentado por Satanás. Ele vence essa tentação e ele é enviado para os galileus, e ali ele começa a pregar e a realizar milagres e anunciar o evangelho, e ali começa realmente o ministério de Jesus poderosamente. Mas a primeira coisa que aconteceu, Jesus foi revestido de poder pelo Espírito Santo, e só então ele iniciou o seu ministério. E foi o mesmo que aconteceu com os discípulos, com os apóstolos. Apesar dos apóstolos, né, eles terem convivido com Jesus ali, eles aprenderam muitas coisas com Jesus, mas somente depois
que eles foram revestidos pelo Espírito Santo de Deus, que eles começaram a anunciar o Evangelho e a pregar e a ganhar vidas e a ganhar almas. Então essa é a função do Espírito Santo na obra missionária, é nos capacitar com poder, né? Poder do alto, poder do Espírito Santo de Deus. Amém? E o próximo subitem diz assim: o Espírito Santo capacita para a obra. O Espírito Santo é quem escolhe e envia missionários para anunciarem as boas novas da salvação em todo o mundo. E a gente tem que ter esse discernimento, porque assim, anunciar o Evangelho, todos nós temos essa missão de anunciar onde nós estamos, mas observem que o apóstolo Paulo, ele ia para as cidades, ele ia para os lugares sempre direcionado pelo Espírito Santo, e o próprio Jesus, ele ia para uma cidade porque o Espírito Santo tinha mandado ele ia para outra porque o Espírito Santo tinha mandado, e assim era Paulo. E a gente tem que ser assim também, nós temos que ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Como eu disse, existem lugares no mundo que é proibido pregar o Evangelho, que você pode até morrer por anunciar o Evangelho. E nós sabemos que existem pessoas que são guiadas pelo Espírito Santo de Deus para irem para esses lugares anunciar o Evangelho. E essas pessoas vão, por quê? Porque o Espírito Santo enviou. E se o Espírito Santo enviou, é Ele que vai capacitar, é Ele que vai abrir as portas, é Ele que vai dar a condição e é Ele que vai guardar. Então, a gente tem que ter o Espírito Santo de Deus justamente para isso, para a gente ser guiado, para a gente ser capacitado e para a gente saber para onde que o Senhor quer nos levar, para onde o Senhor quer nos enviar. Amém? E o Espírito Santo de Deus, ele também é o instrutor dos ministros da palavra de Deus no exercício da proclamação da mensagem no campo missionário. Então, a ação do poder do Espírito Santo é uma característica da igreja, e ela é a característica mais surpreendente no livro de Atos, né? A ponto de que o livro de Atos ser chamado de Atos do Espírito Santo. Por quê? Porque os apóstolos, eles estavam cheios do Espírito Santo, e o que eles faziam, o que eles realizavam, só era possível por causa do Espírito Santo de Deus. Amém? E o próximo subitem diz assim: Deus age por meio do Espírito Santo. Tem um livro do autor pastor Antônio Gilberto que se chama Verdades Pentecostais, e aí ele descreve a assistência do Espírito Santo de Deus na obra missionária. E a gente lendo o livro de Atos também, e os outros livros, as outras cartas, né, de Paulo e dos outros discípulos que escreveram também, como Tiago, Pedro, a gente vai ver isso, a ação do Espírito Santo de Deus. Então a gente vai ver claramente que é o Espírito Santo que escolhe, envia, capacita e direciona os evangelizadores. O Espírito Santo, ele faz. Então, através da ação do Espírito Santo ali na vida daqueles homens, né, no livro de Atos e nos outros livros também, dos apóstolos, dos discípulos, fica bem claro que o Deus único, o Deus vivo, o Deus da Bíblia, ele quer ter um relacionamento vivo com a igreja através do poder do Espírito Santo de Deus. E é justamente através do Espírito Santo de Deus que habita nas nossas vidas que a gente tem o Senhor conosco sempre. Jesus fala isso, né? Que Ele estaria conosco. E é através do Espírito Santo. Ele diz que ia, mas que Ele deixaria o Espírito Santo. Que o Espírito Santo, Ele faria tudo aquilo que nós precisássemos. Então, nós temos o Espírito Santo de Deus habitando em nós. A Bíblia fala que nós somos o templo do Espírito Santo. Então, nós temos que orar e clamar para que a gente transborde do Espírito Santo, porque foi isso que aconteceu no dia de Pentecostes, né? Os discípulos, eles transbordaram, eles foram tão cheios do Espírito Santo que transbordou, né? E abençoou a vida de outras pessoas. E é assim a igreja que dá espaço ao Espírito Santo de Deus. Vai ser uma igreja que ganha almas, vai ser uma igreja que cresce, vai ser uma igreja que
cura, vai ser uma igreja que liberta pessoas que estão encarceradas, mas tem que ter esse compromisso com a busca constante pelo Espírito Santo de Deus. Amém? E eu vou ler a conclusão que diz assim: nessa lição, estudamos uma das mais importantes contribuições dos pentecostais para as missões modernas, o poder do Espírito Santo na vida da igreja. Vimos que assim ocorreu no ministério terreno de Jesus, bem como no ministério terreno da igreja primitiva. Tudo isso nos mostra que é indispensável que qualquer projeto missionário, que toda obra comece e termine sob o poder e direção do Espírito Santo. E é essa presença santa que garante o sucesso e eficácia da obra missionária em pleno século XXI. Amém? Graças a Deus que nós temos o Espírito Santo conosco até hoje. E como o Senhor fala, até Jesus voltar para buscar a sua igreja. Então nós somos dependentes do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos guarda, é o Espírito Santo que nos direciona, é o Espírito Santo que nos protege, que nos capacita. Quando qualquer coisa que nós fazemos na igreja é pelo poder do Espírito Santo. Então, se a gente faz uma oração, é o Espírito Santo. Se a gente prega, tudo é o Espírito Santo que está nos usando, que está nos capacitando, né, que está agindo. E quando existe a presença do Espírito Santo de Deus, pode ser a palavra mais simples, pode ser o louvor mais simples, mas ele vai tocar fundo no nosso coração por causa da presença do Espírito Santo. Então é isso que nós devemos buscar, né? E é isso que nós temos que ter para a gente anunciar, para a gente pregar o Evangelho a toda criatura. Nós precisamos ser capacitados com o Espírito Santo de Deus. Amém? Essa é a lição e até a próxima aula em nome de Jesus.